Apesar de ter sido condenado a 8 anos e 10 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal por envolvimento em um esquema de corrupção na BR Distribuidora, Collor deixou na tarde desta quinta-feira o presídio Baldomero Cavalcante de Oliveira, em Maceió. Collor foi beneficiado com uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que concedeu prisão domiciliar humanitária em virtude da idade avançada e sua condição de saúde. Collor estava no presídio de segurança máxima desde a semana passada e ocupava uma célula individual. O ex-presidente estava em uma cela com ar-condicionado, cama e vista para uma horta. Vamos ver um trecho da decisão de Alexandre de Moraes. Ele diz: no caso dos autos, embora o réu Fernando Afonso Collor de Mello tenha sido condenado à pena, e aí diz o número da pena e tal, e a necessidade, ele diz que o seguinte: a sua grave situação de saúde, amplamente comprovada pelos autos, sua idade, 75 anos, e a necessidade de tratamento específico admitem a concessão de prisão domiciliar humanitária, conforme tenho reiteradamente decidido monocraticamente em situações semelhantes em execuções de penais privativas de liberdade. Uma vez que o essencial relação a direitos humanos e etc, ele vai lá. Então está aí a justificativa humanitária para que Collor passe a sua pena agora em seu domicílio. Só que olha, veja que interessante. O ex-presidente vai cumprir a pena em um apartamento na cobertura de um prédio de 6 andares na orla lagoana, na região da praia da Ponta Verde. E a peculiaridade é que na declaração de bens feita à Justiça Eleitoral em 2018, Collor informou que o apartamento valia 1,8 milhão de reais. Mas, na realidade, o imóvel estaria avaliado em 9 milhões de reais. Eu já pergunto para o Rodolfo Borges, isso seria um escancaramento da impunidade ou, de fato, é merecido e o ex-presidente merece toda a deferência por ter sido presidente? Deferência não. Pode ser que o estado de saúde dele, de fato, justifique um tratamento diferente. Mas o fato é que a forma como essa prisão se desenrolou soa da pior forma possível. Porque o problema não é exatamente que o Collor esteja agora em condições que podem justificar uma prisão domiciliar, mas que o desfecho do caso dele tenha demorado tanto que a condenação o encontre nessa forma. Essa é a mensagem que fica, porque é isso, o que a gente está discutindo hoje no país inteiro é a condição em que o Collor, condenado por corrupção, vai cumprir sua pena. E aí fica essa questão, como é que ele conseguiu adquirir esse imóvel orçado aí hoje em 9 milhões de reais? Foi com fruto de corrupção? Porque é o que fica sugerido pela condenação da forma como ela está acontecendo. E aí o jeito também como o STF lida com essa, entre outras questões, também é de incomodar. Porque quando a decisão do Alexandre de Moraes veio, aí ela é uma decisão liminar e ela vai submetida para o plenário, para os outros ministros referendarem. E aí ela foi sendo referendada ali no plenário virtual até que o ministro Gilmar Mendes, o decano do STF, pediu para levar para o plenário. Sabe-se lá o que ele queria fazer ao levar isso para o plenário físico. Mas ele desistiu no meio do caminho, porque já tinham os votos da maioria para referendar a decisão de prisão do Alexandre de Moraes, que foi tomada sob o argumento de que a defesa do Collor estava só tentando protelar a prisão. E essa prisão vem sendo protelada de fato há muito tempo. E aí o Gilmar recua e fala, não, vamos aqui, esse caso ele precisa de agilidade, de pressa. Por que esse caso especificamente precisa de agilidade, de pressa? E aí foi sob esse argumento que o STF, na segunda-feira, termina de votar, confirma a decisão do Alexandre de Moraes, para aí sim poder deliberar sobre esse pedido de prisão domiciliar. Então, assim, a forma como tudo aconteceu e como a pena do Collor vai ser cumprida a partir dessa decisão do STF é sim de incomodar muito a população brasileira. É muito razoável que todo mundo esteja muito incomodado, porque ainda que, e essa é a ressalva, ainda que a situação física do Collor e a situação de saúde dele justificasse ou justifique
a forma como essa pena está sendo cumprida, obviamente o jeito que a coisa se desenrolou é péssimo. Wilson Lima, a gente está vendo essas imagens aqui que a gente está acompanhando, que é da audiência de custódia, se não me falha a memória, do Collor. E lá nessa audiência de custódia, o juiz perguntou se ele tinha algum problema de saúde e se tomava algum remédio, e ele falou não, que estava tudo bem. Aí, quando a prisão se efetivou, ele lembrou que tinha doença. O que leva a essa discrepância entre o que ele disse que não tinha nenhum problema de saúde e agora, justamente, a saúde dele ser o critério para prisão domiciliar? Eu vou aproveitar esse gancho, Inácio, para levantar uma bola que foi... para cortar uma bola levantada pela Transparência Internacional. O grande problema é que no Brasil hoje nós vivemos uma mudança, né, um tratamento diferenciado entre quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Essa que é a grande verdade. Se o Collor fosse... Eu não gosto muito desse argumento, que é um argumento muito de esquerda, mas enfim, em alguns momentos eles são necessários. Se o Collor fosse pobre, né, viesse de uma família humilde, sem acesso a advogado, ele ia morrer na prisão. Essa que é a grande verdade. Ele podia ter Parkinson, podia ter distúrbio de bipolaridade, podia ter hérnia nos rins, entendeu? Podia ter qualquer coisa. Ele ia morrer na prisão. Você pode ver, inclusive, pelo tratamento que o próprio Alexandre de Moraes tem dado aos réus lá do caso de 8 de janeiro. Tem muita gente aqui que cumpre pena aqui no presídio da Papuda que tem suas comorbidades, e o Alexandre de Moraes tem sido extremamente rigoroso acontecer desse tipo de benefício. O próprio Supremo Tribunal Federal, Inácio, ele não tem costume de conceder prisão domiciliar. O Estadão, inclusive, publicou um levantamento ontem, dando conta de que 3/4 dos pedidos feitos no Supremo para concessão de prisão domiciliar são negados. Então você vê que, de fato, na verdade, o Supremo, parafraseando o ministro Marco Aurélio Mello, ele enxergou esse processo pela capa. Se não fosse a capa, o destino seria absolutamente outro. E tem um detalhe que eu quero pontuar, só para fechar esse assunto, para a gente não alongar muito, embora esse assunto necessite. O seguinte, o Collor já podia estar em cana há muito tempo. A verdade é essa, o Collor já poderia estar em cana há muito tempo. Por quê? Porque não é o primeiro processo que ele responde no Supremo por corrupção. Nos anos 90, o Collor respondeu a outro processo por corrupção, por assinatura de contratos fraudulentos de empresas de publicidade, entre 90 e 92. Só que esse caso se arrastou pela justiça durante décadas. A denúncia do Ministério Público foi recebida em 2000 de casos ocorridos em 91. O caso chegou ao Supremo em 2007 e ficou parado no gabinete da relatora, da Carmen Lúcia, entre 2009 e 2013. Só foi julgado em 2014, de fatos que ocorreram no início dos anos 90. Gente, quer dizer, 22 anos entre os fatos criminosos e, de fato, o desfecho do processo. E o Collor de Mello, e o ex-presidente senador, ele ainda foi absolvido. Foi absolvido por falta de provas. Por quê? Porque o Supremo entendeu que não existia o tal do ato de ofício, que é aquele instrumento jurídico em que o cidadão, quando vai conceder uma vantagem devida, ele precisa certificar em cartório, digamos assim, estou colocando bem de uma forma muito grosseira, que ele tinha a intenção de favorecer determinado agente em um ato de corrupção. Inclusive, essa jurisprudência do caso Collor foi utilizada pelos advogados dos réus do Mensalão para tentar se livrar. Só que, no caso do Mensalão, o ministro Joaquim Barbosa inverteu a lógica, né? Ele utilizou a teoria do domínio do fato, enfim, já explicamos essa história aqui no meio-dia em Brasília. Então, o fato é o seguinte, o Collor se livrou, né, da acusação de corrupção dos anos 90 e, de certa forma, também se livra agora, porque eu vou te falar uma coisa, Inácio, cumprir prisão domiciliar em uma mansão de 9 milhões de reais, meu amigo, se você perguntar isso para um monte de traficante que hoje está preso aqui em presídio federal, com certeza eles iriam adorar e falar, opa, eu quero, e ia ter fila para cumprir uma pena dessa. Eu queria destacar, esse apartamento são 600 metros quadrados. Isso aí talvez seja o tamanho de muita penitenciária pelo país. E é de se destacar, o Wilson falou, e é bom a gente... Olha, assim, Rodolfo, desculpa te cortar, só para efeito de comparação. Eu moro num apartamento de 40 metros quadrados, cara. Assim, olha a discrepância, só para... Você mora no lavabo dele.
Exato. Isso bom mesmo, destaque. do banheiro. O Wilson chamou a atenção e é bom fazer esse destaque, né? Assim, o STF não é só a forma como ele toma esse tipo de decisão, mas é o contraste com outras decisões recentes que também têm sido muito questionadas. Por exemplo, o tratamento para os réus e os condenados do 8 de janeiro. Tinha gente ali, inclusive tem um histórico de um condenado que não era nem condenado ainda, mas que estava preso e morreu por uma questão de saúde. Então, eu não quero nem entrar aqui no mérito de discutir a condição física, médica de cada um desses condenados, desses réus, porque isso aí pode ter de fato uma discussão. Mas assim, o contraste é muito gritante e o STF se desgasta a cada uma dessas decisões.